do versículo 10 ao 12, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra. Peço que o Senhor abençoe agora a pregação, de modo que possamos crescer e sermos edificados por ela. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta manhã e nós vamos continuar o que nós começamos a ver na semana passada, quando nós lemos a respeito de a gente se fortalecer para que a gente possa, com o poder de Deus, sermos vencedores. E no versículo 11 fala que revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, como eu falei semana passada, nós vamos ver essa armadura que nós devemos nos revestir com essa armadura. Agora, antes de revestir a armadura, nós temos que ter a consciência de que as armas e a batalha e o inimigo são todos espirituais. É importante a gente saber que a batalha, o inimigo e as armas são todos espirituais. O diabo é muito esperto. O diabo, ele vai querer usar pessoas para fazer o trabalho sujo dele. Ele não vai aparecer ele para querer apontar na minha, na sua vida. Ele vai mandar alguém na frente e vai se esconder atrás dessa pessoa. Tá? Por isso que aqui Deus está lembrando a gente, a nossa batalha é espiritual. Aí ele diz assim, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Né? Versículo 12, não temos que lutar contra carne e sangue. O que é carne e sangue? Carne e sangue somos nós, carne e sangue. Nós temos que lutar contra, diz aqui, os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a gente tem que lutar contra, a nossa luta é espiritual, são contra inimigos espirituais. Tá? O diabo vai querer fazer parecer que a nossa luta é contra carne e sangue. Então, a nossa luta não é contra o nosso esposa, esposo, pai, mãe, filho, filha, vizinho, amigo, colega. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta não é aqui entre nós. Nossa luta é contra o príncipe das trevas, é contra o diabo. E ele vai usar artifícios e armas espirituais para nos atacar. Então, nós temos que entender que a batalha é espiritual, assim como nossas armas são espirituais. E isso nós vamos ver aqui a partir do versículo 12, com licença, 12 em diante, nós temos que ter ciência disso. Senão nós vamos perder tempo, nós vamos perder energia lutando contra a coisa errada. Né? Vamos estar lutando contra a coisa errada. Então, a nossa luta é contra os inimigos espirituais. No versículo 11, nós lemos, fala, revesti-vos de toda a armadura. Então, seja lá o que for armadura, o que nós vamos ver é para revestir, ou seja, vestir, colocar. Note que fala revestir. Então, para vestir, revestir, vestir, revestir. Você não bota uma vez e acaba. Você tem que ficar sempre se revestindo, tá? Colocando de novo. Mas não é só algumas peças. Revesti-vos de toda a armadura. Toda a armadura. Não é só para colocar uma parte, duas partes, três partes. Nós vamos ver quais são essas partes que a Bíblia fala. Mas não é para colocar algumas de vez em quando. É para colocar toda a armadura, toda hora, todo dia, constantemente. Tá? Então, diz assim o versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Cilada é armadilha. Astuta quer dizer sutil, camuflada. Tá? Então, a gente tem que permanecer firme com isso. O importante é a gente usar a arma certa para a coisa certa. Eu vou dar o seguinte exemplo. Lá nos Estados Unidos, eles praticam caça, né? Bem comum, muita gente pratica a caça. O Mangerro mesmo pratica a caça constante. Mas, enfim, agora, dependendo do que está caçando, você vai usar uma arma adequada para aquela caça. Por exemplo, quando você vai caçar javali, né, javali grande, e pode ser perigoso, que eles são rápidos e eles atacam. Tá? Tem muito animal, quando você caça, ele não ataca, ele foge. O javali não, o javali, ele vai atrás de você, ele corre atrás de você
tem aquelas presas aqui, né? Ele vem por debaixo, te derruba, se você cair, ele é capaz de te matar, porque se está no chão, ele está ali, ó, com aqueles dentes pontudos assim, ele pode machucar muito. Então, como é que se caça javali? Bom, você caça javali, sabe com o quê? Com um revólver ou uma pistola de calibre grande, tipo 45. Por quê? Porque uma pistola de calibre grande, você derruba ele rápido. Ele está vindo aqui, você mira, ele tem que chegar mais ou menos perto de você, tá? Uma pistola, um revólver, você não tem um longo alcance. Então, é de perto. Muitas vezes ele fica escondido, quando te vê, ele parte para cima. Então, não adianta você ter um rifle, uma arma grande que você vai... Não, você tem que ter uma coisa que você pode usar de perto e grande calibre, uma 38, por exemplo, uma 22, um calibre pequeno, você pode encher de bala, você não vai parar ele. Você pode dar 10 tiros de 22, você pode dar 10 tiros de 38, ele pode até morrer, mas antes de morrer ele te pega. Então, o que você faz? Você tem que usar um calibre grande, 1 ou 2 tiros e o bicho vai cair. Porque se você não usar a arma certa para caçar javali, você pode até pegar o javali, mas o javali te pega primeiro também. Tá? Então tem que usar a arma certa para a caça certa. E a nossa luta é espiritual, a nossa arma tem que ser o quê? Espiritual. Se a gente usar a arma carnal, se a gente usar a nossa força, usar a nossa sabedoria, usar o que a gente acha que vai dar certo, o diabo vai fazer a festa, porque não vai funcionar. Tá bom? Então, vamos ver aqui o que são exatamente essas armas. Vamos notar essas armas aqui para a gente poder ser vitorioso. O versículo 13 fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Então, havendo feito tudo. Então, existem coisas que nós temos que fazer. E se a gente fizer tudo o que nós temos que fazer, que é vestir a armadura de Deus, a gente reveste a armadura de Deus, a gente fez tudo. Toda a armadura, a gente fez tudo, a gente pode resistir firmes no dia mau. Que dia mau? É aquele dia que o diabo vem bater na sua porta. É aquele dia que a tentação vem. É o dia que o problema vem. Naquele dia, no dia do mal, nós podemos ficar firmes, porque nós fizemos tudo, nós vestimos toda a armadura de Deus. A gente fica firme, a gente vence, a gente fica protegido. Mas temos que fazer tudo e vestir toda a armadura. Tá? Eu digo outra coisa, o diabo, ele não é bobo. Espiritualmente, ele olha para a gente e vê a gente com toda a armadura, que nós vamos ver daqui a pouquinho, ele vai dizer, eu vou não atacar ele, não. Ele está com toda a armadura, que nós vamos ver agora. Então, sabe o que eu vou fazer? Opa, aquele ali não. Aquele ali esqueceu a metade, só colocou a metade. Aquele ali não fez tudo. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar quem não fez tudo, ele vai pegar quem não está com toda a armadura. Quando ele vê alguém com toda a armadura, ele vai procurar uma coisa mais fácil. O diabo não é bobo. Ele vai querer a coisa que é fácil. Tá? Então, a gente não vê armadura. Eu não estou vendo sua armadura. Você não está vendo a minha armadura. Mas, espiritualmente falando, todas essas peças da armadura que nós vamos ver daqui a pouquinho, elas existem, são espirituais e nós não conseguimos enxergar com esses olhos. Tá? Mas, espiritualmente falando, um ser espiritual, como um anjo, ou um demônio, ou o próprio diabo, eles conseguem enxergar espiritualmente. Eu e você não estamos vendo, mas ele está vendo quem está com a armadura, toda ou em parte. Ele está vendo quem fez tudo e vai ficar firme. Então, ele vai buscar a presa fácil, ele vai pegar o que está sem ou com pouca armadura. Vamos então ver qual é a armadura. Versículo 14 começa. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Note que ele fala cingido. Cingir quer dizer vestir, mas fala sobre os lombos. Os lombos, essa região aqui baixa do torso, tá? É acima da cintura e abaixo aqui dessa parte, essa parte mediana aqui, tá? Naquela época, quando você ia lutar, você cingia, você colocava, você vestia, você amarrava, tá? Aquilo servia para proteção. Uma armadura que vai aqui, ela cobre o quê? Ela cobre o coração, ela cobre boa parte do pulmão, ela cobre o rim, o fígado, o estômago, o intestino. Essa parte aqui, se você proteger essa parte, está bem protegida. Tá? Está bem protegida. Se você levar um tiro, uma facada nessa parte aqui do lombo, é complicado. Por quê? Tem muita coisa aqui importante. Você levar uma facada na perna, no braço, na mão, dói, é ruim, vai sair sangue, mas você não vai morrer. Agora, uma facada, um tiro, algum ferimento aqui nessa área do lombo,
você pode se ferir muito mal. Você fica no encosto rapidinho. Então aqui está dizendo que devemos ficar firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Pastor, que verdade? Como é que eu vou... Que armadura é essa? Pois é, parte dessa armadura é a verdade. Que verdade? A Bíblia fala que a palavra de Deus é a verdade. Nós temos que vestir. Não é para a gente pegar a Bíblia, botar aqui e amarrar uma cinta e andar por aí com a Bíblia. Não é isso que está falando. Espiritualmente, nós temos que conhecer, acreditar e confiar na verdade que Deus diz. E isso traz o quê? Proteção. Tá? Então, você cingir o seu lombo é proteção. A armadura vai proteger. Mas ainda, no versículo 14 fala, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e, aí continua, vestida a couraça da justiça. Vestida a couraça. Então, veja bem, cingido seria um pedaço, seria como se fosse um pano ou couro, mas é uma roupa de baixo, e por cima vai a couraça. Agora, a couraça pode ser de ferro ou metal, ou pode ser de um couro bem grosso. Então, nós temos que cingir, seria botar uma roupa embaixo, mas em cima disso você bota a couraça. A couraça, uma coisa dura. Tá? O termo couraça vem porque era feito de couro, um couro grosso, às vezes não tem aqueles couro, por exemplo, um couro de fazer sapato ou bota. Então você botava várias camadas, 1, 2, 3, 4 camadas, ficava aquela coisa forte assim, aquele couro bem forte, várias camadas que era colada ou prendida com parafuso, mas ficava uma couraça. Tá? Ali é difícil entrar facada, lança, tá? Por quê? Porque é couraça de couro, mas tem couraça também, depois dessa época aqui, couraça feita de metal, feita de outros materiais, mas a couraça, ela protege. Que couraça é essa? É a justiça. Então nós temos cingir os lombos, ou seja, forrar o lombo com a verdade e vestir a couraça da justiça. O que tem uma coisa a ver com a outra? Quem conhece, acredita e segue, obedece a verdade, tem uma vida o quê? Justa, de justiça. Não é só você saber a verdade, você tem que fazer a verdade. Não é a gente saber alguma coisa, é a gente fazer o que a gente sabe. Então não adianta saber de um monte de coisa e desobedecer tudo. Não adianta eu saber a palavra de Deus e fazer o que eu quero. Não adianta eu saber o que Deus quer, mas eu vou fazer o que eu quero. Não, então você pode até estar vestido, né, a verdade, mas você não vai ter a couraça da justiça. O importante não é a verdade, mais importante é a justiça que vai proteger. Então, tanto a verdade quer saber, quanto a justiça quer fazer, juntas elas vão proteger a gente. Couraça protege. Versículo 15, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, essa peça, a primeira peça era um pano de baixo, uma couraça por cima, aqui no pé é os calçados da preparação do evangelho da paz. Veja bem, não está dizendo que é o evangelho, essa não é a peça é a preparação. Nós temos que estar sempre prontos e preparados para o quê? Para poder trazer o evangelho para alguém. Ah, pastor, não sei o evangelho. O evangelho é simples. Sabe o que é o evangelho? Nós somos pecadores e Jesus salva. Bom, resumido, o evangelho é esse. Nós somos pecadores, todos, e Jesus salva a todo que nele crê. Tá? Na essência mais simples é isso. Agora, esse é o evangelho. Nós temos que estar, o quê? Calçados com a preparação do evangelho. Então nós temos que sempre estar prontos e preparados para pelo menos fazer o mínimo de apontar alguém para Cristo. Não é muito além do que isso, é claro, mas mínimo. Digamos que isso que eu falei é uma sandália, e você saber mais é uma bota. Então, você quer ir para uma batalha? Você não quer de sandália, né? Para batalha, você quer botar uma bota, né? Quer botar uma bota. Então, nós temos aqui proteção, e é proteção também. Né? Calçar os pés é proteção. Você sai por aí descalço, tu vai o quê? Tu vai furar o pé, tu vai cortar o pé. Alguém já deu uma topada na quina de um móvel? Não é bom, não é agradável, você está andando assim, puf, naquela quinazinha aqui assim, ó, aquela quinazinha aqui, você dá aquela topada com o dedinho. Pois é, quer saber de uma coisa? Ou você estava descalço,
Você estava de sandália. Agora, se você tivesse com uma bota... Ok, um exemplo aqui, ó. Nem dói. Agora, vai fazer isso descalço? Entendeu? Então, o calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz é o quê? Proteção. Proteção. Protege. Né? Então, nós temos a cingir o lombo, botar a couraça, botar o pé, né? Calçar os pés com a preparação da paz. Versículo seguinte, 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. A próxima peça da armadura é um escudo. O escudo. Agora sim, quão grande é a sua fé? Se a sua fé for desse tamanho assim, grande proteção vai dar. Os romanos tinham um escudo, tinham vários tipos de escudo, mas os romanos tinham um escudo que era mais ou menos a altura de um homem e a largura de um homem. Ah, isso é bom, né? Você segurava ele aqui, ó, ninguém nem te via, estava atrás do escudo. Aí tinha outro escudo, que era um escudo pequenininho, era um disco mais ou menos desse tamanho assim, não protegia tanto, mas protege mais do que você não tem nada. Então, o tamanho do escudo vai depender da nossa fé. Agora, o escudo é para quê? O escudo, primordialmente, é para defender, é para defesa. E aqui fala, para a gente apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então, o diabo está jogando dardos. Dardos é uma lança ou uma flecha, tá? Então, ele está lançando, está lançando. Quanto maior o nosso escudo, maior proteção nós vamos ter, que vai depender da nossa fé. Então, nós temos cingir o lombo, colocar a couraça, calçar os pés, ficar atrás do escudo, tudo é parte da armadura de Deus, tá? Então, a gente tem que ter... Que escudo é esse, pastor? Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Então, o escudo não é de madeira, não é de metal, é um escudo de fé. Então, quanto maior a sua fé, melhor a proteção. Continuando o versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação. Mas o que é salvação? É ser salvo. Você é salvo. A pessoa que é salva, ela tem efetivamente um capacete. Ela sabe que é salva, ela sabe que Jesus pagou seus pecados, ela sabe que está caminhando do céu. Isso protege, importante. Capacete. Capacete vai aonde? Vai na cabeça. Quem tem um capacete da salvação, a sua mente deve estar protegida, porque o diabo vai vir dizer, tu não é salvo não. Tu não presta não. Sabe uma coisa? A gente não presta mesmo não. Mas é porque nós não prestamos que nós precisamos de um Salvador que salva e salva completamente. E essa salvação, ela é eterna, e uma vez que nós temos esse capacete, nós podemos ter tranquilidade e paz, que nós estamos indo para o céu. Não porque eu sou bom, mas porque Jesus é bom e morreu por mim. Mas o capacete vai proteger, é para proteção também. Mas continua, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Note que de todos esses aqui, até agora falamos sobre o quê? Proteção, né? Cingir os lombos, colocar a couraça, colocar o sapato, usar o escudo, colocar o capacete, tudo isso é proteção. Tá? Uns anos atrás eu estava andando de bicicleta e eu tive um acidente. Mas não foi um acidente, eu estava andando ali na orla e veio uma bicicleta na contramão, eu estava na ciclovia, eu fui desviar, eu estava fazendo uma alta velocidade, uns 30 km. Nessa que fui desviar do cara, eu bati no meio fio e caí. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu caí, e quando eu caí, minha cabeça aqui bateu no chão com muita força. Pra você ter uma ideia, minha coxa aqui, minha perna ficou toda roxa, tá? Cortei meu dedinho, arrei meu cotovelo, machuquei o joelho, mas minha cabeça não machucou, sabe por quê? Eu estava de capacete. Eu sei que eu bati com força, que um capacete eu percebi que eu fiz tum, e na hora eu pensei, ainda bem que eu estou de capacete. Senão eu teria, no mínimo, desmaiado ou tido uma contusão, alguma coisa mais séria. Mas eu estava de capacete. Tá? O capacete protege. O sapato protege, a couraça protege. Justiça, verdade, salvação, tudo isso é proteger. Mas aqui no versículo 17, ele fala que além do capacete, olha o que fala, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. Espera aí. Espada, ela serve para proteção também. Não é? Chega alguém em cima de você, ele ameaçando, tu faz assim, ó. Tu mostra a espada, a pessoa já fica mais tranquila, já se acalma, né? Já se acalma. Só mostrar a espada que a pessoa se acalma. Pois bem, então a espada também serve de proteção, mas também serve para quê? Para atacar. Então nós podemos também atacar o inimigo. Em autodefesa, claro. Mas o interessante é que fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus, que é a verdade, que obedecendo leva à justiça, de onde nós tiramos a salvação, que é o nosso capacete. É pela palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus vai aumentar a nossa fé, a fé é o nosso escudo. Está vendo que está tudo ligado? Fé, escudo, capacete, coração, está tudo ligado. Mas nós podemos ter toda essa proteção. Aí termina no versículo 18, orando em todo o tempo. Não é para orar de vez em quando, é orar o tempo todo. Você não precisa estar em casa ou na igreja, não precisa ser de manhã ou de noite. Você pode orar em qualquer lugar, qualquer hora, em qualquer local, fazer qualquer tempo, o tempo todo. Está em oração com Deus, falando com Deus, agradecendo a Deus o tempo todo. Deus não está com você, o Espírito Santo não habita em nós que somos salvos. Então fale com Ele, não ignore, fale com Ele. Tá? Então, orando o tempo todo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A última peça da armadura é a oração, que traz proteção e traz vitória, junto com a espada. Então, a Bíblia fala, se a gente fizer tudo, o que é fazer tudo? É vestir toda a armadura. É a gente ter a verdade, justiça, o evangelho, salvação, fé. Todas essas coisas vai nos tornar invencíveis perante os ataques espirituais. Eu disse invencíveis. Pastor, mas como você pode dizer invencíveis? Porque fala aqui, olha, no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E o versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir um dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. É uma promessa de Deus. Se a gente fizer tudo e vestir toda a armadura, então toda armadura, toda cilada, toda a intenção de Satanás vai cair por terra. Então, pastor, quer dizer que quando alguém cai vítima, a culpa é nossa? A culpa é nossa. Porque o nosso Deus é maior. O que está em nós é maior do que o que está no mundo. Nosso Deus é maior. O problema é que muitas vezes nós não fazemos tudo. Muitas vezes nós não vestimos toda a armadura. O diabo vê a brecha e cai em cima. Então vamos seguir aqui o que Deus está dizendo. Vamos fazer tudo o que a gente pode fazer. Vamos vestir toda a armadura de Deus. E um dos motivos pelo qual Deus nos dá mais armadura para proteção do que para ataque é pelo seguinte: as nossas batalhas, quem vai lutá-las é Deus. Deus quer lutar as nossas batalhas. 90% da armadura é para defesa. É capacete, é calçado, é escudo, é couraça. A maioria é para defesa. Ele fala, olha, vista isso, faça tudo o que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer, Deus falando, o que eu tenho que fazer, eu vou lutar as suas batalhas, eu vou derrotar os seus inimigos. Agora você tem que fazer a sua parte. E quando a gente faz a nossa parte, Deus faz a parte dele. E a nossa parte é vestir toda a armadura e revestir, e revestir, e revestir, para que no dia do mal nós possamos ser vitoriosos. Amém? E vamos orar. Pai amado, obrigado.